Gênesis capítulo 28, versículo 10. Normalmente eu prego em séries, mas essa é uma das poucas mensagens que eu prego aí no decorrer de um ano que não esteja conectada a uma série necessariamente. Então, eu estou animado para pregar essa mensagem. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema desqualificados. Desqualificados. Tem alguém que é desqualificado aí? Você vai descobrir. Vamos lá. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Você está lá? Amém. Palavra do Senhor diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras no lugar, fê-la de travesseiro, fê-la seu travesseiro, melhor, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, diga comigo, sonhou. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, começa a pegar aí, campeão, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra porque te não desamparei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Meu Deus do céu, será que Deus já não esteve presente em alguns momentos da sua vida e você não percebeu? Sabe aqueles momentos de sofrimento, de choro profundo, de angústia, você jurava que está sozinho, e aí depois você experimenta a presença de Deus contigo, e você reflete consigo mesmo e diz: Deus estava aqui o tempo inteiro, eu não sabia? E temendo disse: Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, quando? Quando? Cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite, ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, diga um voto, diga mais forte, diga um voto. Fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Pai Celestial, louvamos a Ti, te agradecemos e te entronizamos este lugar, ó Pai. Tu és maravilhoso. Fala conosco, que a Tua palavra penetre nos nossos corações, na nossa mente, trazendo instrução, inspiração, consolo, renovo, pois só Tu tens palavra de vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Quando você estiver se assentando, vira para a pessoa mais bonita que está do seu lado e diga: eu sou desqualificado. Vira para outra também, a que você acha que não está tão bonita assim, fala para ela: eu sou desqualificado. Isso. Maravilha. Queridos, esse texto é um texto muito interessante, que conta a história de um personagem bíblico que é também extremamente interessante. Jacó, eu vou te dar um pouquinho do contexto e em seguida nós vamos avaliar algumas coisas importantes que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, e eu espero que isso te abençoe. Nós estamos lidando com um camarada chamado Jacó. Jacó é um cara que vem de uma linhagem, a linhagem mais importante que nós temos aí no Antigo Testamento. Ele é filho de Isaque, que é filho de Abraão.
Para quem não sabe, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama esse camarada chamado Abraão e faz uma promessa para ele. Diz: Abraão, eu quero fazer de você uma bênção. Não apenas eu quero te abençoar, eu quero que você seja uma bênção. Você percebe a diferença? Uma coisa é você ser abençoado, outra coisa é você ser uma bênção. O Espírito Santo de Deus habita nos nossos corações não apenas para que sejamos abençoados, o Espírito Santo de Deus habita em nós para que possamos ser uma bênção, de tal forma que aqueles que interagem conosco de uma forma ou outra têm de ser abençoados. Eu pergunto, aqueles que interagem contigo são abençoados? Isso é algo importante de nos perguntar no decorrer da nossa caminhada, porque o alvo do Senhor para conosco é para que Cristo habite em nós, que o Espírito Santo de Deus habite em nós, para que sejamos de fato uma bênção, uma bênção. Muitos de nós vivemos hoje, principalmente na cultura atual, pós-moderna, e nós estamos com o foco voltados para aquilo que podemos angariar, aquilo que podemos receber, extrair de certas situações. Deus está perguntando para nós, o que você pode oferecer? O que você pode oferecer para os seus familiares, sua esposa, seu cônjuge, seu marido? O que você pode oferecer para os seus filhos, para os seus pais? O que você pode oferecer para os seus vizinhos, os irmãos da casa do Senhor? O que você pode oferecer? Qual é a bênção de Deus que flui através de você? Deus chamou Abraão para ser uma bênção. No final da sua promessa, Deus diz a Abraão: Abraão, você vai ser não apenas abençoado, você vai ser uma bênção. Meu Deus do céu. E ele diz assim: em ti, em você, todas as famílias da terra serão abençoadas, de tão forte que é a minha bênção sobre a tua vida. Meu Deus do céu. Esse foi o cara que foi neto desse tal de Jacó. Pois Abraão foi chamado por Deus com 75 anos de idade, um moço, um menino, 75 aninhos. Sua esposa tinha 65 anos, e juntos eles creram na palavra do Senhor e foram em direção a um lugar que Deus os mostraria. A história foi avançando, eles chegaram num lugar meio seco, foram para o Egito, tomaram uma coça da vida, depois voltaram para a terra. E aí, assim como Deus havia prometido, 25 anos depois, diga aí 25 anos. 25 anos. Encosta quem está do seu lado e diga: não foram 25 minutos. 25 anos depois, Abraão, na idade tenra de 100 anos, teve o seu filho prometido. Que maravilha, né? Abraão com 100zinho, Sara com 90, estavam nos trinques, tiveram um filho da promessa, esse filho chamou-se Isaac. Isaac carregou consigo a promessa que Deus havia dado a seu pai, e a partir dali então, surgiria uma linhagem que o Senhor havia prometido a Abraão, que eventualmente desencadearia na manifestação do Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que essa família é uma família tão importante. As pessoas perguntam, por que Deus escolheu o povo judeu? Por que Israel é tão importante? Por que o povo judeu? Na verdade, não é que Deus escolheu um país no meio de toda a terra. Não. Deus escolheu um homem. Um homem. O pacto do Senhor foi com um homem. Uma pessoa que ousou crer na palavra de Deus inquestionavelmente. Abraão ouviu a voz de Deus uma vez e a promessa foi cumprir 25 anos depois. Quando Deus falou com Abraão no capítulo 12 de Gênesis, a próxima vez que Deus ia falar com Abraão seria 17 anos depois da primeira promessa. Imagina se Deus falasse contigo hoje e ficasse calado os próximos 17 anos, você ficaria firme? A gente ouve o livro de Hebreus chamar Abraão de o pai da fé, e a gente não entende o porquê, mas a gente não consegue nem começar a se relacionar com a sensação de crer em uma palavra a tal ponto de abandonar tudo que fazia parte da minha vida para seguir algo a partir de uma experiência única com Deus. Camarada impactante esse tal de Abraão, pois o filho dele, Isaac, não era muito diferente. Camarada que, pela fé, casou com uma moça chamada Rebeca, e aí começou a cavar poços, os inimigos entulhavam, cavar um poço, o inimigo entulhava, cavava outro, o inimigo entulhava, cavava outro, o inimigo entulhava, e o cara não cansava de cavar poço novo, desfrutando do favor de Deus, desfrutando da bênção do Senhor. Sabe de uma coisa, meu irmão? Não reclama que você tem que cavar poço, não, porque o fato de que você está achando água é um sinal do favor de Deus sobre a sua vida. Pastor, o diabo está terrível com a minha vida, pastor, o diabo fica entulhando meus poços, pastor, você está cavando outro e achando água? Acaba achando, né, pastor? Então glorifica, meu irmão. Glorifica, porque a bênção do Senhor está sobre ti.
Isaac tem 2 filhos, gêmeos. Rebeca fica grávida, e aí 2 filhos, gêmeos os 2, no ventre de Rebeca. E eles ali, lutando entre si, porque o primogênito seria aquele que carregaria consigo a marca da bênção que Deus havia dado para Abraão. E a Bíblia diz que, no momento das crianças nascerem, sai Esaú primeiro. E garrado no pé de Esaú, vem Jacó. Literalmente, com a mãozinha dele, Cris, pegada no calcanhar de Esaú. E por isso que o nome dele era Jacó. Porque Jacó significa esse ossozinho do calcanhar. É o nome do ossozinho do calcanhar em hebraico, Jacó. E foi dado o nome para ele porque ele estava agarrado no calcanhar do irmão. Simbolicamente, isso representaria a dialética entre eles, o atrito entre eles, para conseguir alcançar favor do Senhor para desfrutar da bênção que Deus havia prometido para o seu avô. Veja só, nós já terminamos o mês da família e a mensagem de hoje ainda é sobre família. Vira para quem está do seu lado e diga: nenhuma família é perfeita. Diga aí, nem a minha. Eita, mistério. Jacó então veio grudadinho no pé de Esaú, e os 2 cresceram sabendo que um dia, Esaú primeiro, ele receberia do seu pai Isaque a declaração da bênção do Senhor que havia sido derramado sobre o seu avô, Abraão. Um belo dia, vira para quem está do seu lado, diga: um belo dia. Esaú saiu para caçar, ele era caçador, o camarada era bruto no sistema. Esaú saiu para caçar e voltou morrendo de fome. Morrendo, quase igual você está aí pedindo para eu terminar minha mensagem agora. Mais ou menos parecido. Esaú voltou morrendo de fome. E ele voltou dizendo para Jacó assim, Jacó estava cozinhando, Jacó era piloto fera no fogão, e Jacó estava cozinhando um mingauzinho, uma sopinha de lentilha, aquilo, o negócio estava borbulhando, estava... É igual você chegar na casa do Erli fora de hora assim, o negócio é mistério. Tô dando a senha, hein? A senha, hein? Eita, Jesus. Pois Esaú chegou, Jacó estava lá, e a sopa, aquele negócio borbulhando, e verdura para todo lado, e aquilo, lentilha crescendo no olho de Esaú. Esaú viu aquele negócio, sentiu o cheiro do mistério, falou: opa, Jacó, pelo amor de Deus, eu estou para morrer aqui, Jacó, me dá um pouquinho desse negócio aí. Aí Jacó, mexendo aqui assim, falou: você está morrendo de fome? Estou morrendo de fome. Tem certeza? Tenho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca. Eu te dou um pratinho dessa sopa aqui, e você me dá o direito da primogenitura. Mas Esaú não pensou 2 vezes. Nota o seguinte, Jacó não pediu a Esaú a bênção, Jacó pediu a Esaú o direito de receber a bênção. Esaú não pensou 2 vezes. Esaú simboliza para nós o tipo de pessoa que está disposto a sacrificar o que Deus tem para você a longo prazo para saciar um desejo momentâneo. Esaú é o símbolo da pessoa que não entendeu ainda o que precisa ser priorizado. Uma pessoa que carrega consigo o direito de ser marcado por Deus a ponto de se inserir na linhagem do homem mais importante que já pisou sobre essa terra. O direito de, quando Deus se apresentou para Moisés, de Deus dizer para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Esse cara vendeu esse direito por chicken nuggets e french fries. Por melhor que fosse a sopa do Jacó,
não vale a pena. Por melhor que seja a oportunidade, não vale a pena. Por mais atraente que seja a proposta, não vale a pena. Eu estou falando aqui para aquela pessoa que está sendo tentada a abandonar aquilo que Deus tem para você, por causa de alguns minutinhos, de alguns segundinhos de realização momentânea. Eu quero dizer para você, não vale a pena. Não vale a pena sacrificar o que Deus tem para você a longo prazo, para você saciar uma vontade momentânea a curto prazo. Não vale a pena. O que Deus tem para você se manifestará na sua vida a longo prazo. Você precisa ter perseverança, paciência. Vai doer, pastor? Vai doer. Às vezes você acorda, tem dia que acorda só dá vontade de chorar, mas chora confiando que o Senhor está colhendo as suas lágrimas. Pastor Diego, mas fulano está rindo de mim. Não importa, deixa rir, porque a longo prazo, meu irmão, a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Esaú não entendeu, priorizou a coisa errada, priorizou, meu Deus do céu. E queridos, olha só, é um atrito constante, meu Deus do céu, um atrito constante. As nossas necessidades a curto prazo estão em constante conflito com os planos de Deus a longo prazo. Eu sinto que Deus está falando com alguém hoje aqui. Eu sinto que Deus está falando com alguém. E queridos, basta você ouvir alguns testemunhos por aí, de pessoas que decidiram não negociar a promessa de Deus, a marca do Senhor e a marca da promessa nas suas vidas, por um leve e momentâneo prazer, e decidiram priorizar a marca de Deus na sua vida. Eu quero dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Deus nunca nos desaponta quando o escolhemos. Quem está me entendendo aí, diga amém. Amém. Pois é, esse camarada pegou o direito da primogenitura de Jacó. Só que ele não podia ficar só com o direito de Jacó. O direito de Jacó dava a ele a legalidade de ser abençoado com a bênção que devia ser de Esaú. Diga comigo, legalidade. Mas a legalidade ainda não é a bênção. Então ele ainda tinha que receber a bênção do seu pai. Aí o que ele fez? Um dia Esaú acordou, o pai dele, Isaac, já estava velhinho, já estava cego, virou para Esaú e falou: Esaú, dá um pulinho lá na mata, pega uma capivara bruta para mim, que eu quero comer um esquema bruto aí que você vai preparar para mim, que hoje eu vou te abençoar. Esaú pegou a ferramenta de trabalho dele e partiu para a mata. Mata, no meio do deserto, para e pensa. Partiu para a mata, no meio do deserto. Partiu para fazer a caça dele, para o pai dele abençoar ele. Só que Jacó, mais Rebeca, estava ouvindo no cantinho da sala, assim, fingindo que estava assistindo televisão. Fingindo que estava assistindo Netflix. Esses meninos, quando eles crescerem e eles descobrirem que a Netflix não existiu sempre, eles vão ficar atordoados. Eles estavam fingindo que estava lá, tranquilo, de boa, ouviram Isaac pedindo. Aí Rebeca veio e conspirou com o filho. Rebeca gostava mais de um do que o outro, vamos dizer assim, para ficar bonito. Se perguntar para a mãe, qual filho que você faz? Eu gosto dos dois igual. Será? Eita, mistério, hein? Eita, mistério. Rebeca gostava mais de um do que do outro, dona Geni. Isso vai dar briga hoje depois do culto. Eita, maravilha. Deixa arder, não sendo na minha casa, deixa arder. Não, isso era só com Rebeca, isso era só com, não é com mais ninguém. Só acontece lá para o lado da Iugoslávia, aqueles lá de lá acontece muito, aqui não acontece não. Rebeca virou para Jacó e falou: Jacó, é o seguinte, eu vou preparar um bicho de caça aqui,
e você leva ele para o seu pai como se você fosse Esaú. Ele está cego, não vai saber que é você, e ele vai te abençoar, você fica com a bênção para você. O direito já é meu, eu vou fazer isso mesmo. Rebeca preparou lá a caça, fez aquele prato bonito, preparou a janta para Isaac, só que o problema é que Esaú era um camarada mais bruto, mais forte, mais ou menos o meu físico assim. Camarada esguio, alto, 1,92 m, cabeludo, igualzinho. Camarada mais ou menos o meu biotipo assim. Vocês estão rindo? Anota aí, Fabiana, quem está rindo não toma ceia mês que vem. Aí, o que Jacó fez? Jacó e Rebeca colocaram umas peles de animais em cima dele, uns negócios para fingir que era pelo, porque Esaú era peludo. E aí chegou Esaú, todo enfeitado, Jacó, enfeitado de Esaú, chegou com um prato de comida para Isaac. Tentou fingir a voz, imagina, ô pai, tá aqui pai. Aí Isaac, cego, Isaac dizendo assim, chega aqui, deixa eu tocar em você. Aí ele chegou e... Aproveitar, eu não tenho, aproveitar. Diz assim, ó, você me soa como Jacó, mas quando eu toco parece Esaú. Meu Deus do céu. Ai, se eu tivesse tempo, acho que vou ter que pregar essa semana que vem, não vai ter jeito. Eita Jesus. Eu vou deixar, guarda isso aí no cantinho esquerdo assim da sua nuca, guarda aí, esse cantinho aqui. Você soa como Jacó, mas quando eu toco parece Esaú. Ajoelha aqui que eu quero te abençoar. Ajoelhou Jacó, vestido de Esaú, pôs Isaac, pôs o mãozão em cima da testa dele, pá, e abençoou Jacó. Com a bênção que era de Esaú por direito. Aí você tem um camarada que carrega uma bênção que foi aparentemente usurpada. Aí você chega lá quando Deus está falando com Moisés, Deus pega e vira e fala assim, Moisés, ó, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Wellington, eu entendo Deus ser o Deus de Abraão. Abraão era bruto no sistema. Abraão confiou em Deus e levou 25 anos para cumprir a promessa, ele permaneceu inabalável. Abraão seguia a orientação de Deus ipsis literis, do jeito que Deus falava ele fazia. Abraão era o pai da fé. Hebreus diz que ele era o pai da fé. Abraão foi um cara sensacional. Abraão teve uma promessa cumprida na vida dele, teve um filho com uma semente tão potente, que a semente de Abraão perdurou até Jesus. Eu entendo Deus ser o Deus de Abraão, eu entendo. E de Isaac, pastor, eu entendo também. Um camarada que cavava poço, o inimigo entulhava. Ele ia lá, cavava outro, o inimigo entulhava. Ele ia lá, cavava outro, o inimigo entulhava. Ele ia lá, cavava de novo. Camarada com uma fé e uma convicção de que Deus era com ele, não importava o que o inimigo fazia. Eu entendo Deus se apresentar como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Olha o currículo desses caras. Agora, Deus de Jacó, Jacó era desqualificado. Jacó? Jacó não. Pô, Jacó não. Deus, você vai se associar com esse cara aí? Jacó não. Jacó, olha o que Jacó fez. Jacó mentiu para o pai, conspirou com a mãe, enganou o irmão. Jacó não. Jacó era trapaceiro. Uma coisa que eu não te falei é que o nome de Jacó significava sim esse ossinho do calcanhar aqui atrás. Mas o nome de Jacó também significava trapaceador. Usurpador, enganador, mentiroso. Como que Deus pode ser o Deus de Abraão, Isaac e enganador?
Porque mais na frente, Júnior, Deus mudou o nome dele. Deus falou para ele, depois que ele teve uma briga com o anjo lá e brigou para aqui, brigou para lá. Você já viu aquele hino? Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo. E calma, não começa a sapatear não, eu só estou cantando só para você lembrar. O pessoal já começou a tremelicar o pezinho aí, o pessoal já... eu já vi o João ali atrás armando o aviãozinho aqui, já... Calma. Eu tenho que terminar de pregar, depois do culto você faz aviãozinho. Você lembra dessa história? Pois é, ele brigou com o anjo a noite inteira. No fim da noite, o anjo virou para ele e falou, agora, hoje a sua vida transforma. De agora para frente você não é mais Jacó. De agora para frente você é Israel. E aí encostou na junta do quadril dele, e dali para frente ele começou a mancar. Era a marca de Deus na vida dele. Você tem alguma... A pessoa te vê mancando, acha que você está sofrendo, não sabe que você é marcado, né? Não sabe que você está marcado pela promessa de Jeová na sua vida. Pois eu entenderia, Nid, se Deus dissesse assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Porque Israel já tinha sido transformado. Israel já estava com um nome novo. Israel já estava com uma história nova. Israel, Deus já tinha passado uma borracha ali. Mas de Jacó não. Jacó não. O que Jacó tinha feito em outros carnavais aí para trás, ninguém podia nem ficar sabendo. Pois Deus vira e fala, eu sou o Deus de Jacó. Não tenho vergonha da história do cara que eu escolhi. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus não apenas do bonitinho, todo florzozinho, de gravatinha, blazerzinho passado e de sapato bonito. Eu sou o Deus do cara todo estrupiado ali, que cometeu os erros e deslizes e levantou e foi levantado pelo meu braço forte. E hoje eu estabeleci ele em cima da rocha. Meu Deus do céu, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, se você está arrependido do que se passou, eu quero dizer para você, Deus não tem vergonha disso. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Ronã, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jaqueline, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Elaine, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Luciano, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Wellington, eu sou o Deus que te marquei e te selecionei para o meu propósito. Decai, te ouve, a canambá subia, decai. Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Cuja autossuficiência suplanta as minhas falhas. Que Deus é esse? Cuja autossuficiência suplanta as minhas péssimas decisões. Que Deus é esse? Cuja bondade suplanta a minha maledicência. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que sabe que você é Jacó, mas te trata como Israel? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que sabe o que eu não tenho e me posiciona para alcançar anyway? Que Deus é esse? Que Deus é esse que sabe quem eu não sou? Meu Deus do céu, mas me capacita como se fosse. Que Deus é esse? Eita, meu Deus. Que Deus é esse, Tiago? Que Deus é esse? Que Deus é esse? E tem muita gente querendo apagar o Jacó da memória. O Jacó não se apaga. Não, o Jacó é um testamento, uma evidência da grandeza de Deus. Em outras palavras, eu ser Deus de Abraão, Isaac e Israel é fácil, mas eu ser Deus de Abraão, Isaac e Jacó, só Deus. Aí o que acontece? Deus resolve ter um encontro com Jacó.
Eu já passei do meu horário. Eu vou encerrar por aqui. Eu não entrei na mensagem ainda. Não foi. Os meus 3 pontos. Só para você ir para casa poder pensando nisso. Os meus 3 pontos são um sonho significante, uma declaração significante e uma decisão significante. São os meus 3 pontos. E aí você vai para casa, você pede a Deus para falar contigo em casa. Pede a Deus para falar contigo em casa. Eu quero só te dar uma palhinha, então eu já vou te abençoar. Presta atenção. Jacó estava no meio do caminho, depois de viver tudo isso, e conviver com esse estigma de ser o Jacó. Jacó, pela primeira vez, ouve a voz de Deus. Deus falaria com Jacó umas 5 vezes depois desse momento. Mas foi a primeira vez que Deus se manifestou, mesmo que em sonho, mas para dizer para Jacó, Jacó, não importa quem você foi, importa quem eu te farei. Meu Deus. Tem alguém que precisa ouvir isso hoje, porque Deus não está deixando eu sair daqui. Tem alguém que precisa ouvir isso aqui hoje. Meu Jesus. Meu Deus do céu. Pois Jacó está agora sem casa, começando uma jornada aí que era mais ou menos 500 milhas. Jacó estava fugindo da ira do seu irmão, porque Esaú queria matar ele, depois que ele ficou sabendo. Logo depois que Jacó foi abençoado, chega Esaú com a caça dele. Falou, pai, você não vai imaginar, eu vou preparar um esquema para você, que você vai ficar de boca aberta. Eu falei, não, Esaú, já comi, você já trouxe aí. Como assim trouxe? Eu estava caçando até agora. Não, já comi, já te abençoei, já está tudo certo. Depois que ele descobriu que era Esaú, ele virou e falou, pai, pelo amor de Deus, era Jacó. Me abençoa aqui, me dá minha bênção. Não, meu filho, aquela bênção já foi. Aquela bênção já... E o único motivo do porquê Deus honrou a bênção que Isaac deu para Jacó, ao invés de Esaú, foi porque Esaú vendeu o direito de receber a bênção por um prato de lentilha. Esaú queria matar Jacó. Jacó saiu, pimba, perna para quem te quer. Sumiu no mundo para salvar a vida, fugindo da ira do seu irmão, não podia confrontar o seu irmão para um futuro incerto. E a única coisa que ele carregava consigo era a bênção que o seu pai havia liberado sobre ele. Meu Deus do céu. Tem gente que está aqui, você não conseguiu reter nada. A única coisa que você tem com você é a bênção do seu Pai Celestial, que foi declarada sobre a sua vida. E tem gente aqui que se encontra na posição de Jacó. Jacó sozinho, incerto, inseguro, parou no meio do nada, pegou uma pedra e usou de travesseiro para dormir. A única coisa que ele queria naquele momento era ouvir a voz de Deus. E ele repousou a cabeça na rocha. Aonde que você tem repousado a sua cabeça? Aonde que você tem repousado os seus pensamentos? As suas emoções, as intenções do seu coração, a sua perspectiva, estão amparadas pelo quê? Porque a rocha é Cristo. Jacó repousa a sua cabeça na rocha. No momento que simbolicamente a mente dele está amparada pela rocha, Deus abre os seus olhos. Tem coisas que você só vai enxergar quando Cristo for verdadeiramente o seu amparo. Enquanto o seu amparo estiver nos seus próprios artifícios, nos dígitos que estão na sua conta bancária, nos seus relacionamentos aí por fora, enquanto o seu amparo estiver em coisas humanas, os seus olhos não serão abertos para o que Deus quer te comunicar. Deus está falando com alguém hoje aqui. Eu preciso correr. Deus abre os olhos de Jacó e pela primeira vez fala com ele, deixando claro que o futuro de Jacó era mais importante do que o seu passado. Meu Deus do céu.
E Jacó tem um sonho significante. Diga comigo, um sonho significante. Meu irmão, os sonhos de Deus para nós, eles começam a partir do momento que a nossa mente está amparada pela revelação de quem Cristo é. Porque tem muita gente que vai à igreja, mas não se relaciona com Cristo. Eu não posso entrar profundo nessas questões por causa do nosso tempo, mas Jacó tem um sonho significante. E neste sonho acontece uma declaração significante. A declaração de Deus para ele. Olha só o que Deus diz para Jacó. Volta comigo, capítulo 28 de Gênesis, versículo... Gênesis 28, 14... 13, versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. O que segue a partir disso aqui é basicamente Deus dizendo assim: e eu farei com que seja também Deus de Jacó. Esse é o pacto, a aliança que Deus estava firmando com ele. Olha só o nível dessa declaração de Deus. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo. Mas, Senhor, eu sou Jacó. Senhor, meu nome é enganador, usurpador. Senhor, eis que estarei contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar para essa terra, porque não te desampararei. Mas, Senhor, eu enganei meu pai, eu enganei meu irmão, até cumprir eu aquilo que te hei referido, eu não largo do teu pé. E eu acho interessante o seguinte, queridos, é o que Jacó diz depois que ele desperta. Ele diz assim: o Senhor estava aqui, e eu não sabia. Eu me pergunto, será que se soubéssemos que Deus estava presente nos momentos mais intensos da nossa caminhada, será que agiríamos diferente? Será que pensaríamos o que pensamos? Será que falaríamos o que falamos? Se eu soubesse que era Deus que estava comigo o tempo todo, mas pastor, é muita aflição, é muita incerteza, é muito isso, é muito aquilo, pastor, não sei o que vai acontecer, pastor, é isso, pastor, é aquilo. Se você soubesse que Deus estava contigo o tempo todo, será que alguma coisa você faria diferente? Olha o impacto da declaração de Deus para Jacó, de Jacó dizer assim: uau, meu Deus, Deus estava aqui, eu não sabia. Era como se Jacó tivesse se encontrado na presença do rei de pijama. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu me lembro, quando eu fui fazer o meu... quando eu fui fazer o meu teste para carteira de motorista, o meu teste prático, eu fui com um rapaz da autoescola fazer o teste. Fui com um rapaz da autoescola. Chegou lá na Moura Veículos, ele tinha dito para mim assim: quando você chegar lá, você procura o fulano, e ele vai passar com você por todo o percurso de novo, para você praticar, para você ver onde é o percurso, e depois você vai fazer o seu teste. Então procura o fulano. Eu cheguei lá cedo e tudo e tal, achei o fulano, e ele entrou no carro com mais outras 2 pessoas que iam fazer o teste também. Entrou dentro do carro e falou comigo assim: então vai por aqui.
E eu peguei e fui por aqui. E ele foi falando e tudo tal. Eu fui indo. Só que com aquele sentimento assim, eu estou praticando e depois, a próxima vez que eu for fazer isso aqui, eu vou fazer o teste de verdade. Então eu tenho que estar afinado, porque eu não quero reprovar nesse teste e ter que esperar mais um tempão para poder fazer ele de novo. Aí cheguei tudo e tal, e fui tranquilo, bem relaxado, tudo na bênção. Aí cheguei, fui parar o carro para poder coisar. Aí parei o carro, e parei. Aí ele falou, não, mais na frente. Aí eu dei um toque no acelerador, o carro deu uma puladinha, fui lá e parei de novo, parei o carro. Aí o cara saiu do carro, saiu todo mundo do carro, ele pegou, assinou um papel e me deu o papel. Falei, ok, eu espero aqui para fazer o teste? Ele falou, não, esse foi seu teste, você reprovou. Você reprovou, você apertou o freio assim, tudo e tal, assado, eu falei para você dar certo, você não olhou, eu falei para não sei o que lá, ele falou um monte de coisa. Aí eu pensei comigo assim, se eu soubesse que era o teste, eu teria feito diferente. Enquanto você pensa que está praticando, Deus está te testando. Deus está te testando, Deus está sondando os seus pensamentos. Deus está sondando o seu coração e sondando as suas reações. Enquanto você pensa que é insignificante o que você está vivendo, Deus estava aí o tempo inteiro. Deus está falando com alguém aqui, amém ou não? Amém. Diga comigo, um sonho significante. Uma declaração insignificante. Significante. E por último, uma decisão significante. Qual foi a decisão? Em seguida de ouvir o que Deus tinha para ele como recado. A Bíblia diz o quê? Olha só, versículo 18. Jacó, tendo ido dormir tarde na noite anterior, dormiu mais umas 2 horas. Não? Levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e pôs como coluna e derramou-lhe azeite em cima. Em outras palavras, Jacó levantou, pronto para tocar o terror no capeta. Ele levantou com propósito. Ninguém levanta cedo de madrugada sem ter um propósito, não, meu irmão, você me desculpa. Esses dias atrás a gente passou o Joshua para a caminha, tiramos ele do berço e passamos ele para a cama e a gente descobriu, dona Angeli, foi muito cedo. Porque agora ele tem acesso livre à casa inteira no momento que ele quiser. No dia, da noite, da madrugada. Aí a Jane teve uma ideia brilhante. Nós vamos pegar, foi ideia só da Jane, eu não tive nada a ver com essa ideia. A gente teve uma ideia brilhante, vamos pegar o berçozinho, aquele Moisés, aquele berçozinho móvel, colocar esse menino nesse berço, travar esse menino dentro desse cercadozinho. Aí agora ele não levanta de madrugada. Aí, sexta-feira à noite, colocamos ele lá, colocamos no Joshua para dormir. Maravilha, pensando assim, nossa, que bênção. Sábado agora, vamos dormir, vamos descansar. Vamos descansar, vamos dormir. Pelo menos aí mais umas 2 horinhas nós vamos dormir. Bênção, glória a Deus, manto. O que a gente não contava era que ele facilmente conseguia pular aquele negócio. Quando deu a hora dele orar, porque ele tem uma horinha de orar, Jaqueline. Ele tem uma horazinha de orar, lá para de 4h30, 4h50 da manhã, assim, é a hora que ele desperta para orar e começa a chorar na presença do Senhor. Chora, canta igual um canário. Coisa mais linda ver aquele menino louvar a Deus dentro de casa, 4h50, 4h55 da manhã. Aí, eu levantei. Quem que vocês acham que levantou?
Ué, eu estava orando pela sua vida, ué. Levanta a Jane, vai lá pegar o Josh já está perambulando pela casa fora, chorando. Mamãe, mãe. Não, ele não fala mamãe, ele fala mãe. Mãe, mãe. Ninguém ensinou ele a falar mamãe. Todo mundo, o Noah sempre falou mamãe. Ele fala só mãe. Mãe, pai, mãe, perambulando para casa fora. Mãe. Aí chega a Jane, pega ele, acalma ele e tudo e tal. E ele, quando vê Jane, ele gosta de se expressar sua paixão pela sua mãe de uma forma bem exuberante. Mãe. E eu na cama assim, com a minha cabeça sobre a rocha, pensando comigo, oh, Jesus, não vou conseguir dormir. Aí não tem como. Ela levanta, daqui a pouco o Noah desperta, aí eu levanto, todo mundo levanta, mas aí você fica com aquele jeito, não tem nada para fazer, até lá para as 8 horas da manhã. Aí você está de pé, 4, 5 horas da manhã, está de pé sem propósito. Está repreendido. Lá em Malden, não sei na cidade que você mora, lá em Malden tem uma exigência da prefeitura que você não pode fazer nenhum tipo de exercício físico antes das 7. Não pode. E eles fiscalizam isso de uma forma muito severa. A gente não pode quebrar a determinação. Aí levanta sem propósito. Ninguém levanta cedo de madrugada sem propósito, não. Eu te pergunto uma coisa, você pode colocar em pé, eu já terminei. O que você tem feito a partir da palavra de Deus que te tem sido comunicada? É lógico que é figurativamente falando, mas você está espiritualmente apertando aquele botãozinho do snooze para você dormir mais uma horinha? Ou será que você está despertando com o ímpeto de quem entendeu o que Deus te disse? Porque tão importante quanto a bênção, tão importante quanto o sonho, tão importante quanto a declaração de Deus para a vida dele, foi a atitude de Jacó ao se levantar e sacramentar, solidificar aquilo que Deus havia dito na vida dele, com uma atitude que dizia: Senhor, eu estou fechado contigo. E na conclusão da nossa reflexão hoje, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que Deus tem expectativas grandes na sua atitude, depois de ouvir o que Ele tem para dizer. Talvez você diz para mim assim: pastor, você não sabe da minha história. Você não sabe com quantos anos eu perdi meu pai, você não sabe o que a minha mãe fez comigo, você não sabe o que meu irmão, minha irmã fez comigo, você não sabe o que é isso, você não sabe o que meu cônjuge fez, você não sabe o que fulano fez, pastor, você não sabe o que eu sofri, você não sabe o que eu passei, você não sabe que eu estou sozinho aqui, acolá, você não sabe o que meu filho, meus pais fizeram, você não sabe que, realmente eu não sei, não sei de todo mundo, não sei. Mas pastor, você não sabe o que eu já vi, o que eu passei, pastor, eu sou desqualificado, essa não é a minha posição. Ah, Senhor. Esse é o mais maravilhoso a respeito do Senhor. É que Deus nos encontra desqualificados e nos qualifica dentro da sua grandeza. Tudo que você for dizer para mim, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não sou. Eu diria para você: Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, como que você se encontra hoje na presença de Deus? Desqualificado? Se preocupa não. Deus também é o Deus dos desqualificados. Louvado seja o nome do Senhor. E não importa o
que marcou você no decorrer da sua história. Uma vez que a sua mente está amparada pela rocha, a marca do Senhor sobre a sua vida suplanta todas as outras. Pastor, eu fui marcado pelo abuso familiar. Agora você está marcado pela promessa. Pastor, eu fui marcado pela falência, mas agora você está marcado pela promessa. Pastor, eu fui marcado pelo divórcio, mas agora você está marcado pela promessa. Pastor, eu fui marcado pela orfandade, mas agora você está marcado pela promessa. Pastor, eu fui marcado pelo engano, agora você está marcado pela promessa. Promessa de Deus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos na presença do Senhor. Pai Celestial, louvamos a Ti. Te engrandecemos e Te celebramos. Pedimos a Deus que o Senhor ministre e aplique essa palavra nas nossas vidas e nos nossos corações. Senhor Deus, e todo aquele, ó Pai, que de uma forma ou outra se sente desqualificado, talvez rejeitado por pessoas, que hoje possamos ouvir em alto e bom som da parte do Senhor, que quem nos qualifica é o Senhor. É o Deus que transforma Jacó em Israel. O Deus que transforma Saulo em Paulo. O Deus que transforma Simão em Pedro. É o Deus, aleluia, que troca as cinzas por coroa, o pranto por óleo de alegria, o espírito angustiado por vestes de louvor, e faz de nós carvalho de justiça para a tua glória. Cremos nesta palavra, em nome de Jesus. Despeça-nos na tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares e multiplica em nós a tua graça e o teu favor continuamente, em nome de Jesus, ó Pai. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.